Olá, meu querido aluno. Vamos para mais uma aula aí de enfermagem domiciliária. Eu sou a professora Maiara, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a insuficiência cardíaca. Então, nós vamos falar sobre as condições clínicas frequentes que está relacionada à atenção domiciliar, dentre elas a insuficiência cardíaca. Então, começando a falar um pouquinho da fisiologia da insuficiência cardíaca congestiva, é necessário a gente saber que o corpo, ele vai produzir aí placas de gorduras, né, que são chamadas ou de ateromas, ou também nós podemos ter algum processo que vai dificultar a passagem desse sangue através de tromboses, né? Então, nós podemos ter isquemias, nós podemos ter trombose, nós podemos ter ateromas, placas de gorduras que vão impedir a passagem sanguínea e, consequentemente, vai favorecer aí uma insuficiência cardíaca congestiva, tá? Então, o corpo, pela constrição do vaso, ou seja, ele vai fechar o vaso, então ele vai reduzir o fluxo de sangue para os rins. Então, diminuindo essa passagem de sangue para os rins, ativa o sistema chamado de sistema renina-angiotensina, tá? Esse sistema, então, converte uma proteína plasmática em um hormônio ativado de angiotensina 2, tá? Então, a angiotensina 2, ela é um poderoso constritor de veias e de artérias que estimula a glândula adrenal, secretada aí pela aldosterona, tá? A aldosterona, ela faz com que os rins, então, retenham o sal e a água e, consequentemente, vai aumentar o volume sanguíneo neste corpo. Então, o que acontece? O processo fisiológico da insuficiência cardíaca acontece quando há uma dificuldade da passagem do sangue. Dificultando a passagem do sangue, é liberado, então, esse processo aqui chamado de renina-angiotensina. Ou seja, é ativado o sistema renina-angiotensina, tá? Então, lá no sistema renal, vai ser liberado a aldosterona e essa aldosterona é, então, responsável por reter mais o sal e a água. Então, consequentemente, esse paciente que tem insuficiência cardíaca, a característica primordial dele são edemas em membros inferiores, principalmente. Então, edemas em membros inferiores, dificuldades de respiração, né? Porque nós vamos ter uma troca gasosa ineficaz também. E o corpo vai aumentar também, lá na hipófise, um hormônio chamado antidiurético. Esse hormônio antidiurético também vai fazer com que o rim retenha mais líquidos ainda, desenvolvendo aí mais um edema em membros inferiores, membros superiores, sendo que os membros inferiores são mais característicos desta patologia. Então, ocorre aí a mudança também no músculo cardíaco, onde a espessura da camada vai aumentar, causando uma hipertrofia neste músculo, permitindo que o coração se contraia com mais força para manter o bombeamento cardíaco. Isso, porém, aumenta a necessidade de oxigênio e, eventualmente, leva a mais deteriorização. O coração também pode aumentar e dilatar a parede das suas veias, né? Inicialmente, isso pode ajudar a aumentar o bombeamento por aumentar a quantidade de sangue que o coração consegue receber. Mas a dilatação acaba levando uma piora da doença, né? E os sintomas característicos dessa patologia, então, vai ser a falta de fôlego, né? Dificuldade de respirar, falando em termos técnicos, levando à dispneia. Vai ter aí muitas pessoas que sentem a dispneia ao deitar, né? Então, chamado de ortopneia.
vai ter muitas pessoas que dormem apoiadas em almofadas para evitar esse efeito. Então, é muito característico em pacientes que têm insuficiência cardíaca sentirem falta de ar deitado. Então, o recomendado é que sempre eles fiquem sentado, porque vai favorecer uma melhora aí da oxigenação tecidual. Com a progressão da doença, algumas pessoas chegam até a dormir sentadas, né? Porque elas não aguentam ficar deitadas, a saturação dela acaba baixando muito. A falta de fôlego intermitente noturna, tá? É chamada então de dispneia noturna paroxística. E ela é causada pelo edema agudo de pulmão, tá? Pelo edema pulmonar causado pela insuficiência cardíaca. Então, essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre insuficiência cardíaca. É necessário vocês olharem sobre as doenças cardiovasculares, né? E dentre as doenças cardiovasculares, a insuficiência cardíaca, ela prevalece. E as complicações relacionadas a esta patologia podem ser graves e levar o paciente até a óbito, tá? Então, é importante vocês saberem a fisiopatologia dela, como que ocorre esse processo, por que que o paciente fica com edemas, por que que ele fica com falta de ar. Então, agora vocês já sabem que o edema agudo de pulmão é causado porque houve uma insuficiência cardíaca, né? Então, a falta de sangue que vai para o pulmão causa um edema pulmonar, né? Com isso também lá na hipófise, lá no rim, eles vão liberar hormônios que vai favorecer a retenção de sal e a retenção de líquido. Por isso que esses pacientes ficam com edemas ou inchaços, né? Então, nos termos técnicos, nós utilizamos os edemas. O paciente, quando ele fica em edema generalizado, que ele está todo inchado, né, com água, ele vai ser chamado, então, de anasarca. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais. Tchau, tchau.